tarde. Hoje é dia de clássico Corinthians e Palmeiras, mais um jogo infelizmente marcado pela pandemia do coronavírus, né? Afinal de contas, o número de casos sobe, as mortes sobem e o futebol, mesmo com seus protocolos, reflete a sociedade. O Corinthians está esfacelado pela Covid. Olha só, às 7 da noite, em Premiere hoje, horário diferente do jogo, e o Palmeiras vai ser recebido na Arena do Corinthians assim, com provocação. Nunca serão referente aos mundiais do Corinthians. A gente chama agora o Léo Lepre, que tá lá no CT do Timão. E aí, Léo, muitas pessoas contaminadas aí no Corinthians. Conta pra gente o panorama. Tudo bem, Andreoli? Muita gente contaminada aqui, 19 pessoas no total, 11 pessoas aqui que são funcionários do clube, 8 atletas. Desses 8 atletas, 5 deles considerados titulares, né? Então o Corinthians não vai poder contar, já estão isolados, cumprindo isolamento social em casa. O Cássio, o goleiro Cássio, no caso até uma reinfecção, o também goleiro Guilherme, os 2 laterais titulares, Fábio Santos e Fagner, os volantes Gabriel e Ramiro, o atacante Cauê e também o zagueiro Raul Gustavo. A esses problemas por conta do Covid também se soma a baixa de Gustavo Mosquito, que sentiu uma lesão. Então o provável Corinthians, que enfrenta hoje o Palmeiras às 7 horas, vai com Matheus Donelli no gol, Bruno Mendes na lateral direita, Gemerson e Gil na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Xavier e Cantígio, Casares, Rodrigo Varanda, Matheus Vital e Léo Natel. Esse é o provável Corinthians, Andreoli. O repórter Fernando Vidotto tem as informações do Palmeiras. Fala, Léo, tudo bem? Boa tarde a todos. O Palmeiras chega preocupado para esse jogo, né? A equipe já sabia que utilizaria uma equipe mista, mas chegou a tentar adiar a partida, justamente porque entende que está sendo prejudicado nesse comecinho de Paulistão, tendo ainda que jogar as finais da Copa do Brasil. Mas nem Federação Paulista, nem Corinthians toparam, então o Palmeiras estreia hoje com esse time misto. Só o zagueiro Luan aparece entre os titulares, foi o único inscrito até o momento, e também isso só aconteceu porque ele foi expulso no jogo de ida em Porto Alegre. O provável Palmeiras tem no gol Vinícius Silvestre, Breno Lopes, Luan, Renan e Vitor Luiz, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa na frente, Lucas Lima, William e Gabriel Silva. A última vez que Palmeiras e Corinthians jogaram foi 4-0 para o Palmeiras. Andreoli. Valeu, Fernando. Obrigado pelas suas informações. Já o Tricolor joga daqui a pouco, 5 da tarde, lá em Limeira. O Crespo quer reforços, recebeu um pacote de jogadores, mas de atletas que voltaram de empréstimo. Não é novidade que o caixa do São Paulo não é dos melhores para fazer contratações. Mesmo assim, o pacotão de reforços chegou. Calma aí que não é um pacotão de novos jogadores contratados, não. O São Paulo tem uma lista grande de jogadores voltando de empréstimo. E com a dificuldade em fazer negócio, o clube está pensando em como aproveitar esses atletas. O Hudson é o mais conhecido dos jogadores que estão de volta. Ele passou a última temporada toda no Fluminense e conquistou a vaga como titular. Tem contrato até o fim do ano. E como o Crespo quer mais um volante, ele vai ser avaliado. É um jogador que tem um preço mais alto e o custo-benefício pode não funcionar. Talvez um jogador caro para só preencher espaço no elenco que tem o Rodrigo Nestor, um jovem com potencial, e o Lisieiro, caso pare de se machucar. Everton Felipe estava no Atlético Goianiense. Ele foi o primeiro a retornar. Inclusive, já até treinou no CT da Barra Funda. Talvez a posição mais carente seja a do Everton Felipe, mas ele não conseguiu jogar em outros clubes também, nem no Atlético Goianiense. Shailon é outro jogador que pode ser aproveitado. Na última temporada, esteve no Goiás. O meia de 23 anos também vai ser observado pela comissão de Crespo. Se destacou como ala direito de um time que foi rebaixado. Me parece uma realidade bem aquém da expectativa. O Shailon vai ser mais feliz no Goiás do que no São Paulo. Quem voltou de empréstimo, mas está totalmente fora dos planos, é o goleiro Jean. No início do ano passado, ele chegou a ter o contrato suspenso, depois de ser detido por agredir a ex-mulher nos Estados Unidos. Então, Jean foi emprestado para o Atlético Goianiense. Como tem contrato até 2022 com o São Paulo, o clube planeja avaliar propostas. O lateral esquerdo Júnior Tavares é outro que não deve permanecer este ano. Sinceramente, eu não manteria nenhum dos 5 jogadores que o São Paulo está trazendo de volta. Enquanto avalia o mercado com muita cautela, o São Paulo tenta suprir as necessidades de elenco. Uma coisa é certa, o que o Crespo mais vai fazer é olhar para dentro do próprio clube para resolver os problemas.
No mesmo horário de São Paulo, 5 da tarde, o jogo contra a Ferroviária de Araraquara. O técnico Olan ainda não estreia, o Marcelo Fernandes toca o time por enquanto, que sim, a gente sabe, vai ser recheado de garotos, beleza? Duelo dos reis da selva do interior. É o Tigre contra o Leão, Novo Horizontino e Mirassol. E quem brilhou foi ele, lembra dele, o Muralha? É clássico sim, e clássico felino. O Leão, mascote do Mirassol, contra o Tigre, mascote do Novo Horizontino. Só faltou a Arca de Noé para salvar os bichos do dilúvio que caiu em Mirachuva. Opa, quer dizer, Mirassol. Os primeiros 20 minutos de jogo foram debaixo de muita água. Fabrício Daniel, o artilheiro emocionado da primeira rodada. E hoje eu tô aqui, graças a Deus. Chutou bonito de fora da área para fazer 1-0 Mirassol. Batida bonita! Gol do Mirassol! 5 minutos depois, com um pouco menos de chuva, bola na área do Novo Horizontino. E o árbitro Hilbert Estevam da Silva marcou toque de mão de Felipe Rodrigues. Pênalti. Eu sou o VAR, chamo o VAR. Mas depois da checagem do árbitro de vídeo, a penalidade foi anulada. Depois de levar 1-0, o Novo Horizontino partiu para o ataque. Só que a impressão que dava é que o gol do Mirassol tinha ficado pequenininho para o tamanho da muralha que se formou na frente dele. Alex Muralha foi um paredão. Grande defesa do Muralha! Até quando o Novo Horizontino conseguiu marcar foi depois de um rebote do Muralha. Gênison deixou tudo igual. No segundo tempo, a Muralha foi erguida na outra baliza. Gênison chuta, a Muralha pega. Defesasse já não é a primeira. Bruno Aguiar solta o pé, Muralha defende. Felipe Rodrigues a queima-roupa. Muralha de novo. Uma atuação de gala. Fazia tempo que você não trabalhava tanto assim no jogo? Fazia um bom tempo, né? Mas estou muito feliz por estar voltando a jogar futebol, fazer aquilo que eu mais gosto, né? De poder me entregar ao máximo e ajudar de alguma forma a gente em busca das vitórias. Com dilúvio, com VAR, com emoção e com Muralha. Muralha! Leão e Tigre ficaram iguais na disputa pelo reinado da selva do Noroeste Paulista. Muralha, vamos passar um protetor solar, né, rapá? Ó, nos esportes eletrônicos, as mansões dos jogadores são os lugares onde todo mundo mora junto para treinar o seu jogo. E agora a gente vai conhecer a casa desses caras, do Nobru e do Serol. É o time Fluxo. Mais uma casa gigante com um time de eSports. Algo comum hoje em dia, certo? Só que essa não é uma gaming house qualquer e esse não é um time comum. O Fluxo já nasceu gigante, fundado por dois dos grandes nomes do cenário competitivo de Free Fire. O Serol, streamer e influenciador. O Nobru, um dos grandes jogadores do planeta. Fala, Serol. E aí, bora com esse nosso humilde residência? Só vem, doidão. Atenção, fãs de Free Fire. Nós somos a primeira equipe de imprensa a conhecer a casa do Fluxo. Come follow me. Meu, você acorda, descer uma escada dessa, você sente até outro cara, tá ligado? Esse aqui eu vou deixar fechadinho, que é o do Nobru. Esse é o seu? É surpresa esse aqui. Tá aquecendo a mira aí? Pô, tem que treinar, né? E aí, meu capitão, pode entrar? Opa, tá na hora. Ah, então fechou. Fiscalização, irmão. Vambora. Treinamento, acorda. Não para nunca, né? Bora, meu parceiro. Pega aqui, vem cá rapidão. Dá um close ali pra aquele lado lá, ó. Ali é a diversão, meu parceiro. Que é isso, galera. Eu já tenho mais gol aqui do que o Romário fez a carreira inteira. Que é melhor aqui ou no Free Fire? É a mesma coisa. Mesma coisa. No Free Fire eu fiquei rico. Pra essa molecada que não tinha passado por nenhuma GH, nem nada, 16 anos se profissionalizando agora, a parada é diferente, né, God? É uma coisa totalmente diferente da realidade que eu vivia, tá ligado? Então aqui é outro patamar. Nunca pensei em ter pelo menos um quarto assim só pra mim, assim. Meu parceiro. E o mais importante, 16 anos
profissional, moleque profissional nessa idade, realizando sonhos aí, mano, é bizarro. E ganhando uma grana, né? No Free Fire, o jogador cai numa ilha e tem que buscar recursos para sobreviver. O jogo é de graça e roda nos celulares mais simples. Assim se espalhou pelas periferias do Brasil. O nome Fluxo, escolhido pelos ídolos do jogo, tem um pouco a ver com isso. Trouxe 2 significados pra gente. Pra mim, trouxe mais aquela coisa de festa, fluxo. Pô, lá na favela, vamos pro fluxo, vamos pro baile, curtir, pá, não sei o quê. Aquela coisa de comemorar, festejar. Já pro Serol, o fluxo é aquela coisa, segue o fluxo, segue a multidão, entendeu? Da favela pra mansão própria. Apelou, hein, Nobrua? É engraçado, agora falando aqui como amigos mesmo, você vê que, pô, tu foi lá em casa, aí já foi aquele receio pra gravar. Pô, Nobru, pode ligar a câmera aqui, pá, não sei o quê. Aquele calor imenso, porque não tinha ar-condicionado. Então isso acaba sendo engraçado e interessante, porque tu vê a mudança de vida da forma que acontece, sabe? Mas assim, uma coisa que eu tenho em mim é que eu nunca vou perder minha essência, minha humildade. Mudou muito, muito, muito mesmo. O time foi criado com um objetivo: deixar um legado para a comunidade do Free Fire. A gente queria expor o nosso jeito, a nossa opinião, poder mostrar às pessoas como a gente é, trazer o nosso perfil para um time. Poder ir no shopping e ver um moleque com a camisa dessa aqui, porque a gente sabe que a carreira é temporária, digamos assim, que um dia tudo vai mudar e que fique o fluxo como a nossa história, que se eternize. Então daí vem o objetivo, através de um sonho. Uma equipe que já nasceu gigante é a prova de que os games podem mudar vidas. É tudo nosso, segue o fluxo. Agora é hora de mais um episódio da série Acesso Total Corinthians, documentário que conta os bastidores da temporada 2020 do Timão. Lembrando que você acompanha Acesso Total na versão completa no Sport TV e no Globoplay. E agora vocês vão ver o Mancini mandando o braço. Geralmente chego aqui 20 para 6 da manhã. Como eu sou o primeiro a chegar, eu vou lá na... O dia já estacionou na minha vaga, tudo. Não fui eu. Todos nós temos aqui no Corinthians, né? É muito legal, cara. Pelo amor de Deus, não quero essa porra. Pelo amor de Deus. Tá bom demais, daqui a pouco a gente volta. O Rei Pelé tá vacinado. Viva! O Pepe, craque daquele Santos histórico, sempre disse que ele era o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé não conta, porque o Pelé é ET. Se jogando, o Pelé parecia ser de outro mundo, fora de campo ele é que nem a gente, ser humano, suscetível aos perigos. Mas de um dos medos, o Rei começou a se livrar ontem. Pelé foi vacinado. Boa tarde. A gente acompanha o Pelé desde menino. Uma carreira inteira admirada. Cada passo, cada gol, cada título, quase tudo guardado dessa linda história. Quando parou de jogar, Pelé não virou Edson. Um rei nunca perde a majestade. Ainda mais, o mais popular de todos os tempos. Pelé. Continuou a rodar o mundo, tietado por artistas, políticos. Uma vida, claro, cheia de aglomerações, porque o planeta para ver Pelé. E às vezes até esquece que o rei é humano, de carne e osso, igual a todos nós. Como todos nós, pode ficar doente. Por isso, essa foto é tão importante. O rei do futebol, maior atleta do século XX, tricampeão do mundo, vacinado. Aos 80 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. Pelé também entrou no time de outros ex-atletas. Como o goleiro Manga, 83 anos, vacinado no fim de janeiro. Zagallo tomou a vacina em fevereiro. Zagallo vacina? 13 letras. Se todo mundo fizer, o índice de morte vai baixar. E a Ida dos Santos, única mulher da delegação brasileira na Olimpíada de 1964. Ontem ela comemorou 84 anos assim. O meu maior presente foi a minha vacina, né? Que eu tomei a vacina hoje, a primeira dose. Ninguém é eterno, nem Pelé. Mas só vacinando podemos curtir mais quem a gente ama
e admira. Vida longa ao rei.